Bom dia a todos e todas, graça e paz de Jesus, amém. Hoje eu quero ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, e lhes falar sobre o Evangelho da graça de Deus contra a religião ostentação. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O judaísmo dos dias de Jesus estava ocupado com a preservação da sua identidade, enquanto mais uma vez vivia sob a opressão de uma nação estrangeira. Isso, infelizmente, foi muito comum na história de Israel, do território de Israel, a terra de Canaã, ser ocupada por outros povos, pelos impérios que foram se sucedendo. Nos dias de Jesus, o império era romano e a cultura ainda era muito influenciada pela Grécia. A cultura greco-romana estava muito vigente no território de Israel. E ali estavam os judeus. Ali estava o povo de Deus. A pergunta era como conviver na pluralidade étnica, cultural, religiosa, preservando a sua própria identidade. Como eu continuo sendo eu mesmo, quando estou rodeado de uma multidão que me pressiona de tal maneira que eu sou instado constantemente a deixar de ser quem eu sou para me tornar semelhante à multidão, principalmente a maioria. Quando eu sou minoria, e uma minoria sob pressão e sob hostilidade, como é que eu continuo sendo eu mesmo? Como é que eu me preservo? Nos dias de Jesus, algumas respostas foram dadas. Por exemplo, os essênios criaram uma comunidade separada. Eles fugiram para o deserto e criaram uma comunidade ali na região do Mar Morto. Você já ouviu falar provavelmente nos manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran. Ali, aquela região, era a região ocupada pelos essênios. Era um grupo de pessoas que resolveu romper com a multidão, romper com a sociedade e se isolar, construir uma comunidade retirada. Por outro lado, existiam também os zelotes. Os zelotes, eles resolveram ficar no meio da multidão e desenvolveram uma resistência muito contundente, às vezes, inclusive, violenta, armada. Os zelotes eram o pessoal que enfrentava de maneira muito contundente numa rebelião, numa rebeldia e numa resistência ao Império Romano. Mas no meio de tudo isso, o maior grupo, o mais representativo, o hegemônico, era o grupo dos fariseus. Os fariseus, eles deram uma outra resposta. Eles disseram o seguinte: para vivermos na pluralidade, para vivermos no meio de uma multidão que nos pressiona a abandonarmos a nossa identidade, nós temos que explicitar publicamente o máximo possível da nossa religião. E eles então desenvolveram mecanismos e práticas e hábitos
de realizar, fora do templo, aquilo que era um ritual anteriormente reservado ao espaço religioso. Em outras palavras, eles tiraram a religião deles do templo e colocaram a religião deles na praça pública, na rua. E fizeram isso levando os seus rituais. O que Jesus aqui no capítulo 6 chama de obras de justiça. E Jesus então nos adverte, dizendo, olha, o caminho dos fariseus não é um bom caminho. Aqui no Sermão do Monte, que nós estamos no capítulo 6 de Mateus, o Sermão do Monte é os capítulos 5, 6 e 7. Aqui no Sermão do Monte, aliás, como em todo o seu ministério, Jesus está em diálogo e em confronto com os fariseus o tempo todo. Porque eles eram os mais rigorosos na observância da Torá e faziam questão de ostentar a sua piedade, a sua pseudo-santidade, a sua integridade religiosa e a sua religião em praça pública. Então Jesus diz, olha, esse não parece ser um bom caminho, então tomem cuidado para que vocês não pratiquem as suas obras de justiça, para que vocês não pratiquem os seus hábitos e os seus rituais religiosos diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque eu digo que se vocês fizerem isso, vocês não receberão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então Jesus usa 3 exemplos: as esmolas, as orações e o jejum. Então aqui no capítulo 6, no versículo 2, ele diz, quando vocês derem esmola, que no caso não é esmola no sentido de um ato de bondade, uma benemerência, na tradição judaica era um ato de justiça. Não era uma evidência da bondade de quem doava, era uma expressão de fidelidade a Deus e de reconhecimento que as riquezas de Deus devem ser coletivas. Então, dar esmola era um ato de justiça, de repartir o pão com o pobre, com o necessitado, com o faminto. Então, quando vocês fizerem isso, não façam tocar trombeta, não façam soar trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Também ele diz no versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam o seu galardão, a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto recompensará. Versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, aquela cara de fome, aquele abatimento, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Pessoal, era impressionante. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o seu rosto, dá um up, para que não pareça aqui aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então Jesus usa essas 3 expressões, as esmolas, as orações e os jejuns, e chama todo mundo que faz isso publicamente de hipócrita. Hipócrita para nós significa literalmente o falso, né? O mentiroso, aquele que vende uma imagem que não é verdadeira a respeito de si mesmo. Mas no caso aqui de Jesus, a palavra hipócrita era emprestada do teatro grego. Hipócrita era o ator no palco, era uma personagem. Jesus está dizendo, olha, essa religião aí, ostentação de vocês,
em praça pública, tocando trombeta, anunciando para todo mundo que vocês são fiéis a Deus. Essa religião aí, isso é jogo de cena, isso é encenação. Porque vocês estão fazendo para serem vistos pelos outros. Então, nesse capítulo 6 de Mateus, Jesus está, de maneira muito contundente, condenando a religião ostentação. Por que ele faz isso? Primeiro, porque a religião ostentação promove o gradativo apagamento de Deus. Deus vai saindo de cena, Deus vai sendo retirado de cena, a ponto de Deus não mais aparecer na relação, porque a relação se torna uma experiência de alguém no palco dramatizando a sua piedade e a sua fé para uma plateia de espectadores. Essa religião ostentação substitui Deus pela plateia, pelos outros, serem vistos pelos homens. Deus sai de cena. Deus deixa de ser o nosso critério de santidade. Deus deixa de ser o nosso critério de integridade. Deus deixa de ser o nosso critério de humanidade. Por isso é que o fariseu, na parábola de Jesus, vai orar a Deus dizendo: graças te dou porque não sou como os demais homens. Veja como o critério dele não é Deus, são os demais homens. Ele não se mede por Deus, ele se mede pelos demais homens. Por quê? Porque a religião dele é para ser vista pelos homens. Mas Deus não está nem um pouco ocupado em saber se nós somos como os demais homens ou se não somos como os demais homens. Deus está ocupado em saber se nós somos semelhantes a Ele. Nós somos imagem e semelhança dEle. A nossa referência é Jesus. É como se Deus falasse: bom, e eu com isso que você não é parecido com os demais homens? Eu quero saber se você é parecido com meu filho. Quero saber se você é parecido com Jesus. A religião ostentação tira Deus de cena e coloca no lugar de Deus os demais homens. Essa religião ostentação faz com que Deus deixe, tendo saído de cena, Deus deixa de ser o nosso interlocutor. Nós oramos em público, porque você sabe que a oração é uma fala dirigida a Deus, né? Mas em público, a gente tem a tendência de orar falando com a plateia. Algumas orações mais parecem um sermão. Eu estou orando, mas ao mesmo tempo em que eu estou orando, eu estou dizendo para você o que você deve fazer, como você deve ser, como você deve se comportar. Eu estou querendo, na minha oração, ensinar alguma coisa para você. Deus já ficou de fora da equação. Na religião ostentação, que é praticada para que sejamos vistos pelos homens, Deus deixa de ser o nosso critério, deixa de ser o nosso interlocutor. Nós nem falamos com Ele na nossa oração em público. E Deus deixa de ser a nossa fonte de satisfação. Porque Ele saiu de cena. Não é Ele quem nos recompensa. A recompensa que nós esperamos é o aplauso, é a aprovação, é a validação dos demais homens. Então nós não recebemos nada de Deus, porque se o que queríamos era o aplauso, já recebemos o aplauso. Por isso que Jesus diz: já receberam a sua plena recompensa, já receberam o seu galardão, mas não foi de Deus que receberam um galardão, uma recompensa, foi dos demais homens. Então, quando Jesus critica, condena a religião ostentação, ele está dizendo: na religião ostentação, Deus sai de cena. Ela promove o apagamento gradativo de Deus. Você pensa que está na relação com Deus, mas, na verdade, você está numa relação com os demais homens. Segundo, a religião ostentação, ela promove a deturpação da própria experiência religiosa e da religião. Porque a experiência religiosa é uma experiência de Deus e com Deus, não é com os demais homens. O centro da experiência religiosa é Deus.
Nós estamos aqui, estamos juntos, estamos comungando, estamos celebrando em comunhão, mas o centro da nossa atenção é Deus. Mas em público é muito difícil a gente focar a nossa atenção em Deus. Quantas vezes você já teve o desejo de gritar alguma coisa no meio do auditório e você não gritou? E quando você quer levantar a mão, mas você fica olhando para o lado? E quando você quer chorar? E quando você quer chorar compulsivamente? E quando você quer se ajoelhar? E quando você não quer nada? Mas você tem uma tendência de seguir o padrão do auditório. Num auditório barulhento, todo mundo é barulhento. Num auditório silencioso como o da IBAB, todo mundo é silencioso. Essa religião, ostentação, ela tira Deus de cena e faz com que a nossa relação seja entre nós, e aí acaba sendo uma experiência religiosa sem transcendência. Fica no andar de baixo, fica aqui entre nós. Uma transação de humanos com humanos, e Deus está fora da relação e da equação. Essa religião sem transcendência é uma religião vazia. Ela é uma religião no nosso horizonte e no nosso limite. Quando Jesus critica a religião ostentação, ele está também nos advertindo quanto à possibilidade do fracasso do eu. Porque quando queremos os aplausos dos outros, nós anulamos os outros enquanto outros e os transformamos numa plateia para a nossa aprovação. A religião, ostentação, ela é um caminho muito rápido para incentivar, criar, alimentar o narcisismo. Eu fico ocupado comigo mesmo e em ser aprovado por você, ser gostado por você, aplaudido por você. A minha experiência diante de Deus não é uma experiência diante de Deus. É uma performance para você aplaudir. E não me interessa o que você pensa. Só me interessa se você gosta de mim ou não. Lembre-se, eu sou narcisista. O que importa aqui sou eu. O narcisista, ele anula o outro até que ele se veja no outro. Ele despersonaliza o outro. O outro passa a ser um reflexo dele mesmo. O outro tem que gostar do que ele gosta, falar do jeito que ele fala, se vestir do jeito que ele se veste, comer o que ele come, ouvir a música que ele ouve. E tem que gostar disso. Porque o narcisista é o padrão da relação. Então, o outro deixa de existir como o outro. Porque quando o outro está diante de mim e diz, eu não gosto dessa comida, eu não quero ir nesse restaurante, eu não gosto dessa roupa, eu não gosto dessa música. Eu digo, então você não serve para mim. E a gente constrói uma relação entre iguais. A gente se relaciona com os outros, mas na verdade a gente está querendo se relacionar com a gente mesmo. Isso é um narcisismo. Não foi o poeta que disse que o narciso acha feio o que não é espelho? Ou ele se vê e se elogia a si mesmo no outro que é igual a ele, ou o outro não existe. Ou o outro deve ser subjugado para se tornar igual a ele, ou o outro deve ser eliminado. Aí a gente vai construindo as nossas comunidades de afinidades. A gente vai calando as vozes do contraditório, a gente vai calando as críticas, a gente vai deixando de ouvir quem não gosta da gente. Aí a gente vai emburrecendo, se apequenando, empobrecendo
e virando uma coisa. Uma coisa acomodada à massa. A massa de iguais, né? Porque os diferentes ficam lá fora. Eles não cabem aqui. A religião ostentação, portanto, ela não apenas destrói a presença de Deus, anula Deus, tira Deus de cena, degenera a experiência religiosa, implica o fracasso da minha identidade, porque eu viro uma coisa a ser aplaudida e não sou eu mesmo, mas destrói também a comunidade, porque a comunidade não é o encontro de iguais. A comunidade, que é apenas um clube de afinidade, não é digna de ser chamada igreja. Porque a igreja é o corpo composto por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. A igreja é esse lugar onde os diferentes se encontram, não porque têm afinidades, mas porque têm algo em comum. E isso que eles têm em comum é Deus. No nosso caso, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a religião ostentação dos narcisistas não consegue viver em comunidade. Por isso Jesus diz, olha, se vocês forem pelo caminho dos fariseus, vocês vão se perder de Deus, vocês vão esvaziar a experiência religiosa de vocês vão se perder de vocês mesmos e vocês vão destruir toda a possibilidade de vida em comunidade. Que foi o que os fariseus fizeram. Fariseu significa, em hebraico, separados. Perushim, os separados. O farisaísmo e essa religião ostentação gera esse fenômeno de nós contra o resto. Nós quem? Nós os que sabemos as nossas músicas, nós os que sabemos os nossos versículos, nós os que temos o nosso dialeto, nós os que temos a mesma roupa, nós os que frequentamos a mesma igreja, nós os que temos os mesmos rituais, nós os evangélicos. Nós os evangélicos contra o resto. E o que é que nos caracteriza como evangélicos? A nossa justiça, a nossa dignidade, o nosso capital de generosidade e solidariedade, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, a beleza do nosso caráter e a grandeza do nosso caráter, ou os nossos artistas, as nossas músicas, as nossas playlists, os nossos símbolos externos de subcultura de fé. Aí Jesus vem e diz assim, cuidado, gente. Vão para o lugar secreto. O que Jesus está dizendo para nós é que a nossa experiência de Deus e com Deus acontece no lugar privado. Os nossos rituais religiosos, o nosso vocabulário religioso, os nossos textos sagrados, os nossos hábitos que nos caracterizam como povo de Deus. Jesus está dizendo, guardem isso para o lugar privado. Lá fora, justiça. Aqui dentro, ritual. Eu me pergunto se o que somos hoje no Brasil como comunidade evangélica não inverteu. Lá fora, ritual, sem justiça. Jesus está dizendo, lugar privado. Sabe o que eu aprendi? Aprendi que a nossa vida tem 3 dimensões: pública, privada e íntima. Público é o que todo mundo pode saber e a informação que está exposta. Privado é só
acessado pelas pessoas que nos são próximas. Por exemplo, você pode saber o domingo em que eu não estou aqui. É público, não vim. Mas você não sabe onde eu estou. Você pode saber o mês em que eu estou de férias, mas você não sabe onde eu estou passando férias. Porque as minhas férias são da minha vida privada, da minha família. Íntimo é aquilo que está dentro de mim e você só vai saber se eu disser. Por exemplo, ô Ed, você não vai com a cara do fulano. Eu digo, não, é impressão sua. Detesto, mas não vou passar esse recibo. Não, é impressão sua, eu amo todo mundo. Você nunca vai saber. Se eu não disser o que me é íntimo, você não vai ter acesso. Jesus está dizendo, a experiência de Deus e com Deus é no ambiente privado e íntimo. É num lugar secreto. Aliás, eu acho que é até do lugar íntimo, nem tanto do privado. Isso aqui, por exemplo, é privado, embora seja público. Mas o meu coração adorador é íntimo. E a experiência com Deus acontece aqui dentro. Esse quarto fechado, esse jejum entregue, consagrado, e essa doação generosa no secreto é para o público de um, e esse um é Deus, o nosso Pai. É Ele quem nos dá a recompensa. A experiência de Deus acontece nessa dimensão da intimidade. Salmo 51. O sacrifício aceitável para Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. E quem é que avalia se o coração está quebrantado ou não? Somente Deus. É ali no quarto secreto em que Deus vê o quê? O coração quebrantado e contrito. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. É no quarto secreto que Deus vê o coração. Eu quero terminar com um profeta contemporâneo que você já deve ter ouvido, Tiago York. Quando foi a última vez que você saiu sem ninguém notar? Quando foi a última vez que você se deixou ver, sem se retocar? E quando foi a última vez que você saiu sem se instagramear? A nossa sociedade é desse espetáculo que o outro profeta contemporâneo, Byung-Chul Han, diz que o outro lado da selfie são costas cheias de feridas. Essa nossa sociedade do espetáculo, essa religião ostentação, esse show da fé, esconde. É uma cortina de fumaça para muita gente que não sabe onde está Deus, que se perdeu de si mesma, ainda está perdida de si, que está fazendo da sua prática religiosa um circo, um espetáculo teatral, um entretenimento, não sabe o que é comunidade, porque desconhece o lugar secreto, esse coração que só Deus vê. Eu fico me perguntando quanto da nossa experiência religiosa é vazia da recompensa do céu. Não sei. Eu só sei que no fechar dos meus olhos,
Eu desejo ter um coração quebrantado diante de Deus, que Ele veja. E eu não faço questão de ser reconhecido como pastor, nem como evangélico. Gostaria de ser reconhecido como justo, verdadeiro, generoso, solidário, prestativo, útil. Não adianta meus vizinhos saberem que eu sou pastor, se o meu caráter... Então eu não quero que eles me vejam cantando louvores. Eu quero que eles contem comigo no dia mau. Foi isso que Jesus disse. Você quer ter uma experiência profunda com Deus e preservar quem você de fato é? Vá para o seu quarto secreto. Chega lá com o coração quebrantado, humilde, transparente, verdadeiramente colocado diante de Deus e diga simplesmente: eis-me aqui outra vez. Diante de ti trago o meu coração. No calor deste lugar eu venho me derramar e dizer que de ti preciso. E ouvir as tuas palavras de amor. Eu oro a Deus que a gente consiga viver o Evangelho da graça de Deus contra essa religião ostentação. Para o nosso bem, para o bem do mundo que vai desfrutar dos frutos da nossa experiência de Deus e com Deus, e para a glória de Deus. Amém.